Amados do Senhor, a mensagem de hoje é intitulada Glorioso Esplendor, baseado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 8, que diz assim: 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os leva a um alto monte. E foi transfigurado diante dele, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-os Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Amados, este texto bíblico, relatado por Mateus, também por Marcos e Lucas, especialmente aqui no capítulo 17 de Mateus, é um texto onde existem muitos debates em torno desse acontecimento, sobre a transfiguração de Jesus. O que seria aquilo? Há debates muito fortes no mundo acadêmico teológico sobre essa transfiguração, o seu significado, o que significa aquilo, o que era aquilo. Também existem divergências de entendimento sobre esses personagens, Moisés e Elias. O que eles estariam fazendo ali? Por quê? E existem as explicações teológicas, é claro, que não é esse o momento de entrarmos nesse terreno de explanação. Mas é importante saber que existem divergências, cada grupo acadêmico entendendo a sua maneira, ou conforme a fertilidade da sua mente e até criatividade, ou até outros com especulações, contanto que existem divergências. Porém, amados, há unanimidade de que esses 2 personagens eram de fato Moisés e Elias. Não existe dúvida, não existe discordância de que aquele Moisés é o mesmo Moisés colocado em um cestinho por sua mãe, Joquebede, e depositado no rio Nilo, infestado de crocodilos e feras. O mesmo Moisés que foi recolhido desse rio e criado como filho pela filha de Faraó. O mesmo Moisés que libertou Israel do Egito. Este no monte onde estava Pedro, Tiago e João e Jesus, é o mesmo Moisés que guiou o povo de Israel ali no deserto até o Mar Vermelho. É o mesmo Moisés que fez as águas do Mar Vermelho se abrir. É o mesmo Moisés que fez sair água da rocha. É o mesmo Moisés que recebeu as leis de Deus no Monte Sinai, ficando 40 dias com 40 noites em jejum, acordado, ouvindo Deus, na glória de Deus. É o mesmo Moisés. É o mesmo Moisés que subiu a um monte, guiado por Deus, e lá morreu. Não existe dúvidas de que esse Moisés que está no monte alto com Jesus e os discípulos Pedro, Tiago e João é o mesmo Moisés histórico das Escrituras. Também, amados, não há controvérsias, não há divergência de que esse Elias, que estava com Jesus,
É o mesmo Elias que foi trasladado. O mesmo Elias que enfrentou os profetas de Baal. É o mesmo profeta Elias. Não há dúvidas. Amados, diante de tantas controvérsias, incertezas, debates, temas teológicas, controvérsias, existe a coerência de que aqueles personagens eram os mesmos de quando estavam vivos aqui na terra. Os mesmos que viveram entre os seus contemporâneos aqui na terra. Amados, isso nos indica que na eternidade nós não seremos transformados em outro ser. Receberemos o corpo glorioso para permanecer vivo eternamente, mas seremos nós mesmos. Eu serei eu, o irmão Aloísio. Na glória eterna, serei eu. Você será você. Não seremos transformados em uma outra criatura, em um outro ser. Nossa memória será a mesma. Há uma parábola contada por Jesus de um homem rico, injusto, e um pobre chamado Lázaro, justo. E morreram ambos. Morreu o rico injusto e morreu o pobre justo, chamado Lázaro. E há uma visão dos dois. No âmbito eterno, o rico injusto estava em tormentos e o pobre, chamado Lázaro, estava no seio de Abraão. Amados, Abraão é reconhecido pelo rico que sofria nos tormentos. Abraão estava perante Lázaro. O rico, naqueles tormentos, se lembrava dos seus irmãos que ficaram aqui existindo vivos. Então seremos os mesmos que nós somos aqui. A nossa grande alegria é que nós podemos entrar em um terreno infinito em que vamos desenvolver, desempenhar aquilo que almejamos ser, fazer, aquilo que nós almejamos alcançar no entendimento de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, ó, profundidade de riqueza, com grande profundidade ao conhecimento de Deus. A maravilhosa esperança e expectativa é que nós vamos poder desempenhar, desenvolver tudo que nós almejamos compreender do nosso Deus, conhecer do nosso Deus. Vamos ver a justiça desenvolver-se amplamente no reino de Deus, a piedade, a bondade. Vamos ver a bondade, o amor desenvolver-se para sempre, sem bloqueio, sem restrições. Nós sendo nós, você sendo você, eu sendo eu, cada um sendo a sua própria pessoa, que é aqui nessa vida, sendo na eternidade. Essa revelação no Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas sobre a transfiguração de Jesus nos leva para um terreno maravilhoso, o terreno da certeza, onde não há controvérsias, onde não há teimas, onde não há debates, de que nós seremos nós, eu serei eu, você será você. Nós não seremos mudados em um outro ser, que não reconheceremos os nossos, que não reconheceremos os profetas, que não reconheceremos Moisés, Elias, os apóstolos, o Senhor, os anjos, os arcanjos, querubins, os serafins. O nosso entendimento será aperfeiçoado na perfeição da glória de Deus. Não há controvérsia sobre isso. E na glória de Deus, nós sendo nós, vamos desenvolver eternamente, sem nenhuma expectativa ruim, o que nós almejamos ser, o que nós almejamos viver aqui nessa terra e que somos bloqueados por males existenciais e por nossa vida ser tão pouco tempo aqui nessa existência. Porém, na eternidade, desenvolveremos tudo sendo nós mesmos, nos reconhecendo, falando conosco, falando uns com os outros, eternamente no reino glorioso de Deus, onde há paz, alegria e felicidade para todos sempre. Amados, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta rica e abundante graça.